Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Inácio e hoje juntos refletiremos a palavra do 25º domingo do tempo comum, do dia 22/9 de 2024, ano B, tá? Hoje a liturgia e tanto o tema deste dia é: somos servos e não senhores. Este foi o tema, o título que eu escolhi para este vídeo, porque a liturgia de hoje nos convidará a percebermos que somos servos e servas de Deus e não senhores, e que o Senhor de nossa vida é Deus e que devemos seguir como Ele nos manda. Tanto é que, como diz bem no início de hoje, um comentário, como discípulas e discípulas que se deixam sustentar pela força da palavra divina, somos convidados a dispensar a pretensa sabedoria deste mundo e escolher a sabedoria de Deus. A liturgia nos propõe viver com coerência e fortaleza nossa opção por Cristo diante das oposições e nos previne contra as rivalidades e outros afetos desordenados que nos desviam do caminho cristão. Celebremos dispostos a firmar nosso caminhada no serviço ao próximo, especialmente aos menores dos nossos irmãos e irmãs. Tá? Então esse é o comentário do início do domingo, né? Onde, como percebemos, devemos ser então servos e servas de Deus, a exemplo dos santos e santas de Deus, que são servos e servas que serviram muito a mais, e a exemplo deles sigamos, tá? E tanto que devemos seguir a sabedoria de Deus e não querer ser maior que Deus, porque as rivalidades do mundo querem que nós caímos para o pecado e tentamos ser os senhores de nossas vidas, mas não somos. Quem é o Senhor de nossa vida é Deus. Amém? Então iniciemos junto a reflexão deste domingo. Bom, pessoal, acabei esquecendo do meu zóio, né? Mas iniciemos. Hoje a primeira leitura será do livro de Sabedoria, capítulo 2, tá? Dos versículos 12, 17 ao 20. E o Salmo 53, 54. Segunda leitura no livro de São Tiago, capítulo 3, do 16 ao 4 e 3, aparentemente. E o Evangelho será de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Beleza? Estará logo no início, né? Todas as liturgias, né? Os 4 textos bíblicos, né? As 2 leituras, o Salmo e o Evangelho. Primeiramente, no livro de Sabedoria, né? Onde começa bem assim: os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. E logo mais à frente, se de fato o justo é filho de Deus, entre aspas, tá? Filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará de nossas mãos, das mãos dos seus inimigos. Vamos impô-lo em prova. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. A liturgia de sabedoria é praticamente um convite a entendermos que isso é uma tentação, né? Uma tentação do mundo para que caiamos no pecado. É muito comum vermos pessoas tentando puxar o tapete do outro, né?
muito comum nos trabalhos e assim por diante. A pessoa tenta roubar do outro o que ela não tem. Inveja, né? E tanto que elas mesmas dizem: ele que é tão da igreja assim, não cai. Veremos se ele é tão verdadeiramente assim da igreja, tá? É muitas peças que o povo prega da inveja, né? Puxando o tapete do outro para que o outro caia. Por isso que eles dizem, né? A pessoa diz que ninguém virá às vezes ao auxílio dela. Mas devemos entender que no meio de todas as tribulações, Deus está ali por nós. É muito comum, quando somos servos e servas de Deus, que às vezes por causa que nós, de alguma maneira, estamos ali servindo em algo, vamos dizer assim, a mais, né? Porque de todos os servos e servas de Deus, cada um tem a sua função. E às vezes a pessoa fica com inveja da função do outro e acaba puxando o tapete dela, tentando de algum meio fazer ela cair, para cair totalmente, e essa pessoa se perder e ela tomar o lugar dela. Mas devemos entender que alguém virá ao nosso socorro e nos ajudará. E esse alguém é Deus, o nosso Senhor. Jesus veio por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. Tá? A primeira liturgia nos convida a entendermos que isso é uma tentação. No Salmo, seguindo ali praticamente resposta à primeira leitura, né? Porque é isso que o Salmo é, né? Uma conexão e resposta da primeira leitura com a segunda. Diz bem assim com a antífona: é o Senhor quem sustenta a minha vida, tá? Então entendamos que isso, mesmo nas tentações do mundo, confiantes sigamos, porque Cristo Jesus, na presença de Deus, é o nosso auxílio, tá? Na segunda leitura de São Tiago, no capítulo 3, né? Ali diz bem assim: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento, o fruto da justiça, paz e que promovem a própria paz. Tanto das paixões que estão em conflito dentro de vós. E logo assim, pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Tá, o que isso quer nos dizer? Praticamente seguindo essa questão das tentações, a primeira leitura, né? É entendermos que em todo meio de desordem, as coisas malignas, né? Que aquelas pessoas que seguem o caminho do mal, da inveja, da luxúria, acabam por cair, porque sabemos que a sabedoria de Deus, que vem do alto, é o fruto da justiça e que vem nos auxiliar. E entendamos também que entre as paixões que estão em conflito dentro de nós, que são as coisas de seguir as coisas do mundo ou a seguir a Deus, devemos sim escolher as coisas de Deus. Porque entendamos que, como ali diz, pedi sim, mas não recebeis, porque pedis mal. A pessoa às vezes quer que o outro caia para que ela assuma a posição do outro. O que é isso? É pedis mal, por isso não recebeis. Porque a pessoa, como ali diz, só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. A pessoa ali, dentro do seu íntimo, ela só está em desordem, mas ela diz seguir a Deus em aparências. E que isso acaba levando ela a então, com todas as desordens que existem dela, escolher pedir mal,
pedir o mal para o próximo. Mas, como ele diz, vós não recebereis, porque pedis mal. Tanto que Deus não permite que você, pelo meio dos seus pedidos, pedir tipo que o outro perca o emprego para que você consiga a vaga dele. Deus não vai te atender, porque não é isso que ele quer. Então, neste momento, entendamos que devemos escolher seguir a Deus e o que ele quer para nós, e não o que queremos. Por isso que o tema é sede servos e não senhores, porque servo obedece o que o Senhor diz, o que o seu Senhor diz. E o Senhor não escuta o que os seus servos dizem. Por isso que devemos ser servos de Deus e que o Senhor seja o nosso Senhor. Que Deus seja o nosso Senhor, né? E nós sejamos seus servos. A exemplo de Nossa Senhora, que foi a primeira serva de Deus, que diz bem assim: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. E todos os outros santos e santas de Deus que são servos como nós, mas que estiveram mais próximo no serviço a Ele. E a exemplo dele, sigamos servindo a Deus. Tá? No Evangelho de São Marcos, sigamos assim. Onde que diz que Jesus, praticamente falando, que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Tanto que neste momento Jesus falando que ele vai ser traído, né? Os discípulos acabam não entendendo. Não compreendiam a palavra de Deus. E tanto assim, logo assim, os discípulos que estavam ali foram em missão, né? A mando de Jesus, ficavam discutindo. Tá? Como eles não entendiam, eles ficavam cochichando entre si, né? E tanto que Jesus pergunta a eles o que eles ficavam cochichando, mas eles ficavam calados. Mas, entre eles, o que eles discutiam? Além de não entender o que Jesus tinha falado a eles, eles também perguntavam quem era o maior. Quem era o primeiro discípulo? Quem era o que tinha mais fé? Quem era o mais forte? Quem tinha mais sabedoria? Tanto que Jesus vai dizer assim, uma repreensão aos 12, né? Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Tanto que neste momento Jesus pega uma criança que estava perto dele, coloca no colo e diz bem assim: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Tá, e o que isso quer nos dizer? É muito comum, às vezes, que não entendemos o que Deus quer para nós. E ficamos ali cochichando. Ficamos ali sem entender o que Deus quer para nós. E muitas vezes ficamos comparando entre nós, irmãos e irmãs de comunidade, quem é o maior, quem é o que tem mais sabedoria, que tem mais fé. É muito comum isso. E é isso que Jesus nos leva a repreender. Que devemos, em nossas dificuldades, em nossas faltas de entendimento, pedir auxílio de Deus. E na hora que ali estamos lutando por dizer quem é maior, entendamos que ninguém é maior. Só Deus é maior que todos nós. Porque se formos assim então comparar, os santos são em si maiores que nós, porque eles serviram muito a mais a Deus que nós. Mas, em comparação com Deus, os santos não são nada. Ou seja, se os santos, que são grandes exemplos, não são nada, o que seríamos nós? Somos servos, e às vezes aqueles servos que estão bem lá embaixo. Então sigamos o exemplo daqueles servos que estão mais lá no alto, que ainda de qualquer maneira às vezes erram,
tentemos ser igual a eles, que, seguindo os exemplos deles, sigamos para servirmos verdadeiramente a Deus. E como ali diz, acolhamos os necessitados, os pequeninos, porque quando acolhemos a eles, acolhemos a Deus, acolhemos a Jesus. Porque Jesus nos manda acolher aqueles que são necessitados, aqueles que têm dificuldade na fé. E não briguemos e não briguemos. O motivo de eu ter escolhido o título Sede servos e não senhores é porque devemos entender que como servos servimos a Deus e escolhemos, seguimos tudo o que Ele manda. Que Ele nos manda cuidar do próximo, rezar pelo próximo e não pedir mal por próximo, né? Ou desprezar o próximo. Sejamos humildes em fé e sigamos o que Deus nos manda, porque somos servos e servas de Deus. Tá? Não achemos que somos os senhores de nossas vidas, porque quem é o Senhor de nossa vida é Deus, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que devemos então procurar compreender nossa missão, para que juntos possamos servir a Deus verdadeiramente, tá? É isso que nos traz a liturgia toda de hoje, tá? Desculpa ter passado assim bem na frente, é porque às vezes a gente se empolga um pouco, mas é entendermos que somos servos e servas de Deus e não senhores, tá? Para que sejamos assim como servos, discípulos discípulos verdadeiros de Deus e que buscamos sempre a Deus e não as coisas do mundo, tá? Então sejamos humildes e confiantes como servos e servas de Deus e sigamos tudo que Ele manda a nós fazermos. Amém, né? A todos eu vos peço, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Que em seu nome, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possamos juntos seguirmos confiantes o que Ele nos manda. Adeus. Até a próxima, na verdade, né? Adeus é muito grande, assim dizer que é muito longe, né? Se Deus quiser, logo nos veremos novamente.